Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos a entrevista com a doutora Francisca Ferreira, ela que é nutricionista, vai estar conversando aqui com a gente sobre a importância da nutrição no tratamento com o câncer. E hoje a entrevista é com o Viva Mais Saudável. Boa noite a todos vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai estar conversando com a doutora Francisca Ferreira. Vamos entrar aqui em contato com ela para a gente dar início. As perguntas fiquem à vontade, ok? Vamos aguardar a conexão aqui para aceitar o convite. Boa noite, doutora. Boa noite, todo mundo. Boa noite, seja bem-vinda aqui no Estúdios TPFest, para a gente dar início à nossa entrevista pelo Viva Mais Saudável. E o tema hoje é nutrição no tratamento contra o câncer. Eu gostaria, em primeiro lugar, que a doutora se apresentasse para as pessoas conhecer, deixar o seu contato também para quem quiser estar entrando em contato. Boa noite, mais uma vez. Meu nome é Francisca Ferreira, né? Atuo aqui no Itaim Bibi, como nutricionista oncológica. Meu contato eu vou deixar no final, tá? Porque o celular eu não lembro de cabeça. Mas esse tema é um tema muito importante, principalmente para quem está em tratamento, porque ele previne e ajuda no próprio tratamento. E então vamos começar a falar qual a importância da nutrição para os pacientes oncológicos. A nutrição, ela traz uma colaboração no tratamento. Pois bem, tem muitos pacientes que estão em tratamentos diversos. Começa aí pela quimioterapia e radioterapia, por exemplo. São tratamentos no qual requer muito esforço dos próprios pacientes. E com uma boa alimentação, se ele está bem alimentado, ele vai conseguir enfrentar melhor esse tratamento que já é bem doloroso. E a cada fase do tratamento existe uma alimentação diferenciada, o que pode e o que não pode ser ingerido durante o tratamento? Sim, boa pergunta. Isso daí, de uma fase para outra, ela muda a alimentação. Por quê? Por exemplo, o paciente que ele está numa radioterapia, ele está no tratamento mais avançado. Os sintomas, os problemas que ele vai ter, como por exemplo, o maior número de vezes que ele vai sentir náusea, vômito, diarreia, vai requerer uma alimentação adequada para aquele período dele. Como por exemplo, vai chegar uma fase que eu, como nutricionista, e se ele estiver perdendo muito peso, eu vou iniciar a fase com introdução de proteína, de suplementar. Eu vou começar a suplementar ele para ele não perder tanto peso, por exemplo. E nos tratamentos da quimio, da radioterapia e da imunoterapia, existe uma diferenciação na alimentação desses pacientes? Sim, existe. Como eu falei agora há pouco, são fases diferentes que requer um cuidado na alimentação maior, tá? Dependendo da fase, ele não pode comer mais um determinado alimento, como por exemplo, a fase que ele está com muita sintoma de náusea, muito vômito, ou então no caso de diarreia, que é muito frequente, quem está principalmente em quimioterapia. Eu já vou tirar o quê? Tudo que é lactose, toda verdura que faz com que o intestino se solte mais. Isso acontece no início do tratamento ou durante o tratamento todo, doutora? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que já no início já respondem de forma negativa, entendeu? Então depende muito de cada paciente. Depende do organismo de cada um, como vai reagir. Paciente. Exatamente. E existe um padrão na alimentação que é colocado para todos os pacientes, que não pode faltar? Não. É assim, toda dieta, seja ela oncológica, seja ela voltada para emagrecimento, para qualquer
tipo, ela é individual, porque cada paciente ela requer um cuidado diferente, requer um cuidado totalmente diferente do outro. A dieta que eu indico para o João, que, por exemplo, que está tratando um tipo de câncer, não é a mesma que eu vou indicar para a Maria, que está fazendo tratamento do câncer de mama, por exemplo. Existe, então, uma diferenciação dos tipos de Sim, câncer também na existe, alimentação? com certeza. Cada um vai E requerer uma alimentação diferenciada. então a alimentação ela é sempre baseada também nos sintomas de cada paciente? Exatamente. É baseada no sintoma que o paciente está e a resposta que ele está dando ao tratamento. Uma coisa que é muito importante deixar frisado aqui é que, por exemplo, a alimentação, o nutricionista ele vai trabalhar conforme a resposta que o paciente está tendo ao tratamento. E conforme também orientação do médico que está fazendo o tratamento dele. Vai ser um conjunto, é uma terapia nutricional. O nutricionista ele vai atuar junto com o médico lá, porque às vezes ele pode notar que a Maria, por exemplo, ela não está respondendo muito bem à quimioterapia, porque está faltando algum. Ela está chegando lá, por exemplo, ela está chegando com o estômago vazio, ela está chegando porque ela não se alimentou melhor no dia anterior, porque ela passou a noite ruim, que seja. Ele vai apontar isso e pedir que verifique com a sua nutricionista se pode ser acrescentado mais algum tipo de vitamina ou suplementação. É porque muitos pacientes, eles acabam perdendo o apetite também. Isso aí tem que ser complementado com o suplemento? Sim, porque aí entra naquela questão que eu falei anteriormente. Se ele perde, é normal perder o apetite. Até mesmo porque os sintomas, a resposta do tratamento, o tratamento, dependendo da fase que está, ele é agressivo. Por exemplo, eu tenho um paciente aqui que não suporta, no dia de quimioterapia, ele não suporta qualquer tipo de cheiro. Ele perde o paladar dele fica ruim. Então, eu tento o quê? Aí eu tenho aqui suplemento sem gosto algum. Por quê? Porque eu vou colocar esse suplemento, eu vou indicar para ele colocar em qualquer alimento, mas que ele vai estar no alimento que ele consiga ingerir, que ele tem que ingerir. Não adianta dizer, não estou com fome, eu não vou comer. Tem que comer. Tá? Mais do que nunca, esse é um paciente que ele tem que comer. Mas aí o que acontece? Se ele não consegue comer um alimento mais rico, eu vou suplementar ele com um suplemento que é sem sabor, que ele pode ser ingerido em qualquer bebida ou em qualquer alimento. Os pacientes que já estão internados na fase mais avançada do câncer, a alimentação ela é mais delicada? Como é dado essa parte da nutrição, desse trabalho? Então, quando o paciente ele está internado, existe vários estágios. Aí, no caso, a gente suplementa ele, porque dependendo, existe 3 veias, tá? A suplementação oral, que é sempre a que a gente vai querer, porque o paciente ele tem que movimentar essa parte aqui, e a por sonda, que é aquela suplementação, o alimento líquido, tá? E a por veia, que aí já é paciente que está em grau terminal. Mas toda suplementação, a gente pede que seja feita oral, quando não é feita através dessas segundas veias aí, que é a por sonda e por veia. E é possível, com a nutrição, a gente prevenir a caquexia? Veja só, a nutrição, isso daí é mito. Nenhuma nutrição, ela vai prevenir ou curar qualquer tipo de doença, tá? Ela vai ajudar você a responder melhor ao tratamento, mas que vai curar, isso não existe. Isso é mito, tá? Certo. E quando se opta por uma alimentação paliativa? Olha, isso aí é quando o paciente ele já não consegue, infelizmente, por via oral. Aí já é um caso terminal, mas aí é caso aí que a gente é em último estágio. Já é o mais avançado que não tem mais jeito. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. No caso de cirurgias, de pacientes que passam por cirurgias, principalmente do câncer gastrointestinal,
que precisa ser colocado as bolsas, existem dois tipos de bolsa. Existe uma diferenciação na alimentação pelo tipo de bolsa que é colocada? Não, porque aí no caso vai ser tudo líquido. A gente só vai ajustar aí a questão de quanto ele vai ingerir de proteína e quanto que vai ser a alimentação dele, a quantidade. Então, é diferente o tipo de bolsa utilizada, então. Porque vai depender aí só da questão da saúde, da quantidade. E a gente tem aqui o quadro Mito ou Verdade. É mito ou verdade, doutora, que pacientes oncológicos devem consumir carboidratos todos os dias? Veja só, aí entra naquela questão que eu te falei anteriormente. Depende muito do estágio que ele está, do tipo de produto de tratamento que ele já está. Se ele tem náuseas, eu não vou ingerir, vou dar uma grande quantidade a ele de carboidrato. O carboidrato nada mais é o quê? Te dá energia. Então, você precisa consumir carboidrato. Mas eu não posso dizer para nenhum paciente que ele tem que sempre só utilizar o carboidrato. Nunca. Ele tem que utilizar os dois. É uma dieta balanceada. Não existe essa dieta só de carboidrato, porque aí e a proteína fica onde? Não podemos fazer. É verdade. E o paciente, mesmo se alimentando, ele entra nessa fase de desnutrição e também de perca de massa corporal, né, doutora? Isso é tudo devido à quimio, à radioterapia também, ou à própria evolução do câncer? Veja só, a desnutrição é um tema que a gente está trabalhando, inclusive lá no Hospital Albert Einstein, para alertar mesmo os pacientes cuidadores acerca disso daí da desnutrição. A desnutrição nada mais acontece porque que o tratamento de agressivo faz com que o paciente não se alimente adequadamente. Por mais que a gente diga para ele, olha, se alimenta em 3 horas, assim, assim, ele tem dia que não vai consumir a quantidade de proteína e de carboidrato que eu indiquei, correto? Então, infelizmente, chega um estágio que ele já não consegue mais comer e entra na desnutrição. E a nossa batalha é que, antes do estágio mais avançado, ele já está se cuidando para não acontecer a desnutrição. Porque a desnutrição, ela vai causar danos irreparáveis, podendo mesmo até levá-lo à morte. Em vez de ter o câncer, que infelizmente, vai ser a desnutrição, porque ele não vai ter força. Eu tive um paciente, vou contar um caso aqui, rapidinho, de um paciente que ele não conseguiu fazer quimioterapia. Ele pesava 45 quilos. Ele não conseguiu, porque ele estava muito desnutrido. Só que, aí você me pergunta, mas doutora, a desnutrição ocorreu durante o tratamento? Não, ocorreu antes. Por quê? Antes ele não ligava para a alimentação, ele não comia. Quando ele descobriu o câncer, ele só durou 2 meses. Só que ele não conseguiu sequer fazer o tratamento, porque ele estava tão desnutrido que não tinha condições de fazer. Isso é O próprio câncer acaba levando a pessoa também à desnutrição, né, doutora? Também leva. Por quê? Porque faz com que a pessoa não queira se alimentar normalmente. Ora, se nós saudáveis, tem dia que nós não estamos a fim de comer certo tipo de comida, estamos sem fome, imagina quem está passando por uma quimioterapia ou uma radioterapia que é agressivo, faz com que você mesmo não tenha. E com pacientes que têm outros tipos de problema, isso acaba prejudicando também a fase do paciente e tendo que ter um equilíbrio na alimentação? Outros tipos de doenças? A nutrição, ela é importante para todos os tipos de doença, todos os tipos de tratamento, tá? Uma boa alimentação, ela vai ajudar em qualquer tipo de tratamento, não é só no câncer, tá? Aí nós entra aí, por exemplo, a pessoa que está passando por questão de Alzheimer, ela também vai sofrer. Se ela não tiver uma alimentação adequada, ela vai avançar o sistema, vai avançar o problema dela. Então, qualquer tipo de doença que a alimentação não estiver dentro daquele padrão nutricional, acaba avançando qualquer tipo de estágio seja a doença que for, independente se é o câncer ou não. Exatamente.
Veja bem, a nutrição, a nossa alimentação, ela é nossa gasolina. Um carro anda sem gasolina? Não, o carro não anda, pode ser uma Ferrari. Então, a alimentação se coloca como se fosse a gasolina que eu coloco numa Ferrari, por exemplo. E mesmo o paciente tendo poucas alimentações por dia, é indicado para quem está no tratamento da quimioterapia? Veja só, quando o paciente ele está nesse tratamento, ele chega aqui no consultório, eu passo uma dieta balanceada para ele e eu sei que ele não vai conseguir comer a quantidade que eu quero, por exemplo. Então, eu fraciono mais essa alimentação. Em vez de ser em 3 e 3 horas, 4 e 4 horas, eu passo para uma hora, porém em pequenas porções, até chegar na totalidade, no final do dia, a totalidade que eu indico que seja bom para ele. Então, vai fracionando para que o paciente consiga se alimentar, no caso. Exatamente, mas ele não pode ficar sem se alimentar. Isso que é importante deixar aqui claro. Nem que seja ele ingerir pouco, mas ele tem que se alimentar. Ficar sem comer é ficar sem gasolina. E há diferença no caso de adultos com crianças? Na questão da alimentação, não. Existe a questão de apresentação do alimento à criança. A criança que está com câncer, ou que está em tratamento, vamos dizer assim, a criança já é manhosa por si só, já não gosta de comer. Quem tem filho sabe disso. A criança, ela rejeita muitas, por exemplo, verdura. Então, eu tenho que apresentar o alimento para ela de uma forma que ela coma, mas ela precisa comer. Então, em questão, a alimentação é diferente, Francisca, a alimentação do adulto para a criança? Não, não existe a diferença. Existe quantidade e apresentação. Embora que, dependendo do adulto, por exemplo, questão de idoso mesmo, eu sempre digo para os cuidadores que vêm acompanhando idoso, apresenta diferente a comida. Sopa, idoso odeia sopa. Vamos apresentar de outra forma, uma sopinha mais bonita, sei lá. Inventar, criar, usar a criatividade. O mais importante não pode deixar de comer. E a Anne manda uma pergunta aqui pra gente. Ela disse que ela passou pelo tratamento de câncer de mama e não foi fácil, mas ela venceu. Por isso entrou na nutrição. E que a alimentação muda demais. Ela está comentando aqui na live. E realmente acaba mudando tudo, né, doutora? Às vezes a pessoa não está acostumada ou adaptada a comer certas coisas e acaba sendo, vamos dizer, obrigada devido ao tratamento também que segue ali, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente. É como esse caso que eu vivi, que eu presenciei, foi um caso real, que a pessoa não morreu pelo câncer, ela morreu porque ela estava desnutrida e não conseguiu sequer fazer o tratamento. E a gente tem as perguntas dos internautas que mandaram pelas redes sociais. Eu tenho a pergunta da Pamela Siqueira, que é de São Paulo, capital. Ela pergunta qual tipo de alimentação pode aumentar o risco de desenvolver o câncer. Olha, por exemplo, não existe não vou culpar o alimento em si. Tudo é balanceado. Se você come, por exemplo, dependendo da pessoa que ela já tem predisposição a um determinado tipo de câncer, e ela come, por exemplo, só coisa gordurosa, a probabilidade de desenvolver isso é muito mais rápido, muito maior. Então, não vou culpar o alimento. Nenhum alimento ele é culpado por nenhum tipo de doença. É a forma, é a quantidade que você come, é aquele negócio. O peixe morre pela boca. Se você não come uma quantidade adequada, não é que ela vai desenvolver um tipo de problema no qual porque ela já está predestinada daquele caso do tipo de câncer. E aquilo dali só vai acelerar. E também ao longo, né, do tempo, né? A gente tem que ver que a alimentação começa lá na infância e a gente acaba desenvolvendo, às vezes, o câncer na fase já de 40, 50, ou às vezes até mais. Tem gente que chega nos 60 desenvolvendo câncer aí, mas isso vai desde a alimentação lá de trás, né, doutora? Exatamente. Estudos mostram claramente que o câncer ele é genético, ele já vem lá. Tanto que muitos médicos... Qual a pergunta mais regular que o médico faz para você?
Em qualquer médico que você vai. Você já tem parente que teve câncer? Que tipo de câncer? Eles procuram estudar isso. Então, não Porque é ele o vem da, alimento que vai trazer. eles costumam dizer que é hereditário, né? Que acaba passando. Exatamente. Então, se é propício alguém da família ter Não, câncer, você pode desenvolver ao longo da vida, né? exatamente. Os Exatamente. alimentos industrializados, eles são perigosos? Com Consumido certeza. Com diretamente? certeza. É por isso que a gente briga tanto para comer mais comida saudável, chega dos industrializados. Embora que tenha alguns que não são tão os vilão, tá? Mas os industrializados, entre os saudáveis, vão optar sempre pelo saudável. Porque é vida saudável. E a Carmen Silva, de Contagem, Minas Gerais, ela pergunta: existe algum alimento ou alguma dieta que pode melhorar a anemia durante a quimioterapia? Sim, aí a gente vê o grau do tipo de anemia. Aí entra naquele processo que eu falei, dependendo do grau do problema que ele esteja, que aí o médico vai apontar, o médico que está fazendo o tratamento lá do câncer, vai apontar, ó, você está com anemia. A anemia está em tal grau. Aí ele vai, fala com o seu nutricionista que precisa aumentar isso daqui, melhorar a sua alimentação nesse ponto para assumir essa anemia, para poder dar prosseguimento ao tratamento com maior qualidade e resultado, no caso. E a Maria das Graças, da Praia Grande, São Paulo, ela pergunta: terminei o tratamento da quimioterapia com câncer de mama. Engordei muito. Eu posso fazer uma dieta para emagrecer? Deve, Maria, por favor, Maria, deve sim. A dieta, ela serve, não é só para depois ou antes. A dieta ela é importante para a nossa vida, longevidade saudável. Você deve sim fazer. E talvez, aí você tem que ver nos seus exames, Maria, se por acaso o fato de você ter ganhado muito peso não foi algum tipo de medicamento que você utilizou. Porque assim, no tratamento de câncer, quem já fez esse tratamento sabe, é muita droga utilizada. Droga que eu digo aqui é medicamento. É muita medicamento injetável. Então, o que acontece? Dependendo das pessoas, são pouquíssimos, Maria. Você foi a privilegiada, entre aspas, porque geralmente dá desnutrição. Mas tem muitos pacientes que engordam durante esse período. E isso é perigoso. Precisa também tratar isso daí, tá? Então, você deve fazer, sim, uma dieta balanceada, tá? Com todos os nutrientes possíveis, tá? Procure um nutricionista, Maria. O Lucas Souza, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, ele pergunta: gostaria de saber se é verdade que quem tem câncer se desenvolve devido à má alimentação. Quais são os motivos para que isso aconteça? Então, é o que eu falei anteriormente. Não existe estudos que comprovam que eu não me alimentar disso vai me dar câncer ou não. Você já tem isso pré-genético. Isso é genética. Isso é o que os estudos mostram. Não existe, se fosse assim, o que existe de pessoas que se alimentam mal, estaria É ruim, mas verdade. não. É verdade. A gente mesmo se alimenta na correria do nosso dia a dia. Entendeu? A alimentação ela serve para evitar certo tipo de coisas e dar-nos qualidade de vida. A Anne disse aqui que ela emagreceu bastante, né, com a dieta. Ela precisou fazer, geralmente, com corticoides, a medicação que Sim. ela utilizou, e acabou emagrecendo com Tipo a que eu faço, dieta alimentar. exatamente, ele faz com que você perca a fome, faz com que você perca a vontade de comer. Aí é que entra o nutricionista brigando com a pessoa, olha, você está sem fome, perdeu o apetite, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos reduzir o espaço de tempo entre uma alimentação e outra. Mas não pode ficar sem comer, porque nesse caso aí ela correu o risco até da desnutrição, que é o que a gente não quer que isso ocorra com nenhum paciente. E, doutora, quem já pesa pouco na faixa dos seus 50 quilos, 49, 50 quilos, é mais preocupante essa fase da desnutrição, se ocorrer a evolução do câncer?
Exatamente, sim, exatamente isso. Ela corre mais risco. Por quê? Lembre-se, com uma injeção de tanta medicamento, ela vai perder o apetite. Então, se ela pesava 50, ela vai perder o apetite, ela não vai comer. Aí entra naquela questão do paciente que eu tive, que com 45 quilos não conseguiu chegar a fazer o tratamento. Acaba piorando, então, a agressividade, então, devido também ao peso, né? Corresponde ao peso Dependendo, normal da exatamente, pessoa. dependendo do peso, desculpa te cortar, dependendo do peso, eles não fazem. Eles não têm aonde, eles não têm força para iniciar o tratamento. Ah, então, Vamos, depende do peso da pessoa também para iniciar o tratamento, doutor? sim, porque, por exemplo, nesse caso desse paciente, ele tinha 45 quilos. Um homem de 1,80 m. Ele não. A quimioterapia que ele ia iniciar, o médico falou: não dá para iniciar com você, porque a quimioterapia ela é agressiva. Você vai à falência. Você não tem força para enfrentar. Nesses casos que a pessoa tem um peso abaixo, que já seria o normal, vamos dizer, da pessoa, existe outros tipos de tratamento sem ser a químio, que pode ser usado ou não? Aí não, infelizmente, porque depende muito do câncer, mas não tem, infelizmente. Nós temos que passar por essa fase. Entendi. E o Francisco Aparecido de Guarulhos, São Paulo, ele enviou que gostaria de saber se é verdade que o suco de abacaxi com limão e gengibre ajuda no tratamento do câncer de próstata. Não, Francisco, isso é o que eu falei. Nenhum alimento ajuda. Mas o suco de abacaxi com limão, ele é indicado para quem está com problema de náusea. Ele vai ajudar em que aspecto? Não é que ele vai curar, pelo amor de Deus, tá? Ele vai te ajudar na questão de náusea, que você vai sentir. Então, ele inibe esse sintoma. Então, vai te dar menos náusea. Por isso que muitos médicos falam: toma isso, toma suco disso, toma suco daquilo, para poder ajudar no sintoma. E a gente tem a pergunta aqui do Frank, de Minas Gerais. Ele pergunta se os suplementos alimentares podem ser utilizados em pacientes oncológicos. Sim, sim. Eu vou até mostrar aqui uma marca, tá? Que é a que eu tenho aqui disponível no consultório. Por exemplo, Francisco, esse daqui, eu não sei se está dando para vocês verem. Esse daqui eu indico para quem está em tratamento, tá? É uma marca aqui, mas não tem problema. Tem outros, os suplementos para a parte oncológica, tem uma extensa, tá? Essa da marca aqui é uma mais barata, tá? O custo-benefício dela é muito bom. E ela é sem sabor justamente para quê? Para a gente suplementar nos pacientes que estão em tratamento de químio. Porque eles geralmente perdem o paladar, tá? Então, esse aqui vai ajudar. Ou então ele está enjoou determinado tipo de comida. Então, a gente usa esse daqui. Também tem outros aqui. Por exemplo, esse aqui é com fibra. Então, esse aqui a gente vai indicar, por exemplo, para quem já está mais num grau avançado. Então, a suplementação, ela é muito importante, muito utilizada. Ela é uma ajuda que, que nós temos para vencer a desnutrição. Porque tudo gira em torno. Não quero que o meu paciente entre em desnutrição. E a gente suplementa. Independente também do tipo de câncer que Independente. seja. Independente. E esses suplementos pode ser consumido por outras pessoas também ou somente para quem está no tratamento do câncer? Não. Tem suplementos aqui, por exemplo, esse primeiro que eu indiquei, que eu falei, eu também indico para pessoas idosas, para também não entrar em desnutrição. Ela também é indicada para idoso, principalmente, que está precisando melhorar a questão da proteína, tá? Uma coisa que as pessoas têm que acabar com esse mito de achar que suplemento é só para atleta. Nós somos atletas, só que nós somos atletas da vida real. Nós vamos para o palco todo santo dia. Quando nós vamos enfrentar a quimioterapia, ou a radioterapia, ou outro tratamento, dependendo do câncer, você entra no palco para vencer aquela batalha. Então, a suplementação ela não é voltada só para o atleta, tá?
a suplementação, o suplemento, ele também é para tratamento. Porque a suplementação nada mais que é proteína com vários tipos de vitamina. E existe algum tipo de vitamina que abaixa, que é frequente a baixar assim durante o tratamento do câncer, doutor? Depende muito de caso para caso. Aí entra na questão, depende da deficiência que o paciente já entra nesse tratamento. Se ele entra com uma deficiência de B12, por exemplo, a tendência é diminuir cada vez mais. Então depende muito do paciente, de como ele já entrou, como que ele já chegou nessa fase. É porque eu tive casos com câncer na família e um deles era a vitamina D baixa. Mas já vinha baixa já há muito Exato. tempo e ela não subia. Mas nunca teve nenhuma posição assim de vestígio de câncer. O câncer veio a evoluir muitos anos depois. Mas sempre fazendo o tratamento da vitamina D e a vitamina D nunca subia. E isso pode estar relacionado também com a genética da probabilidade do câncer para poder desenvolver? Não tá. Isso é muito bom você ter falado nesse tipo de vitamina. A vitamina D, ela é o quê? A nossa vitamina da felicidade, vamos dizer assim, né? A vitamina D que nos dá a alegria de levantar, por exemplo, todos os dias e de fazer coisas. Se eu chego num tratamento com a vitamina D baixa, como que eu vou ter ânimo para enfrentar um dia todo lá no hospital? Tá? Mas a vitamina, ela já chegou baixa, não foi o câncer que diminuiu. A vitamina D chegou baixa por quê? Por má alimentação, por má condições de vida. Por isso que muitos médicos indicam, tome sol, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não foi o câncer. Então, a vitamina D ela é importantíssima Nossa, para o ser humano. Para o ser humano, é o que nos move. Tá certo. E a gente entra agora no quadro Falando a Verdade, que já é quase o finalzinho da nossa entrevista. E a pergunta do Falando a Verdade para a doutora é: qual a maior dificuldade da nutricionista em lidar com o paciente oncológico? É ele entender que ele precisa comer mesmo sem fome. Ele entender que ele tem que ingerir aquele alimento, mesmo que ele esteja odiando, mesmo que ele esteja sem vontade. Porque 80% da fase, 80% dos dias dele, ele vai ter que engolir, só engolir, mas que ele não vai sentir o mínimo de vontade. Essa é a nossa maior dificuldade, é fazer ele entender que ele tem que engolir aquela comida, ele tem que comer aquela comida, o alimento, mesmo sem vontade. É ele fazer aquilo. E também, uma coisa muito importante aqui, deixar claro, rapidinho, é que procure um nutricionista quando você vai entrar nessa fase. Procure, é muito importante você estar alimentado para enfrentar. E isso é uma coisa que as pessoas elas não vê. Elas só pensam, vou fazer o tratamento do câncer. Mas o tratamento do câncer não é só a quimioterapia, não é só a radioterapia, é a terapia nutricional. É eu chegar forte para a guerra. Lembre-se da história do carro. Não adianta ter uma Ferrari se eu não tenho gasolina nela. Ela não vai rodar. E a alimentação ela é importante não só para quem está fazendo o tratamento do câncer ou enfrentar essa batalha. Eu acho que é uma qualidade de vida desde criança, né, que a gente tem que levar aí para a vida toda. E essa eu acho que é a maior dificuldade para todo mundo, independente se é o paciente com câncer ou não, é entender a pessoa que ela tem que se alimentar saudavelmente, né, doutora? Exatamente. A alimentação, ela é vida. Quando você pensa em alimentação, pense longevidade saudável. E eu gostaria faltou a gente falar alguma coisa, abordar alguma parte durante a entrevista, aí eu dou espaço para a doutora falar se faltou algo que a gente poderia estar esclarecendo. Não, eu só quero deixar aqui meu Instagram, tá? Para quem quiser tirar dúvida, perguntar, não tenha vergonha. Pergunta. Conhecimento é libertação. Quando eu tenho conhecimento e eu assumo que eu preciso disso, eu estou ajudando. O médico lá que vai fazer seu tratamento, ele não pode ser sozinho. Ele precisa da sua ajuda.
Então, procure conhecimento, procure ajuda. Uma coisa muito importante, não deixe de se alimentar bem e fazer atividade física. Só uma coisa que as pessoas têm, que muitas pessoas falam, eu estou em tratamento, eu vou parar a academia, eu vou parar de fazer atividade física, que seja, não pare. A atividade física, ela vai te dar condições, condimento para você enfrentar. É unir esses dois mundos. Seja na sua limitação, respeitando sempre o seu limite. Mas faça, se movimente. Não se entregue à doença, porque ela vai vencer você. Quem é sedentário tem mais dificuldade, doutora, para enfrentar aí essa batalha que é a luta contra o câncer? Com certeza, com certeza. Quando ele chega sedentário, os médicos, a primeira coisa que eles mandam, ele fala, você tem que perder tantos quilos. Porque a gordura, ela inflama mais. O que é a gordura? Nada mais que a inflamação. Se nós pudéssemos ver nosso corpo através de um aparelho, mostrando quanto de gordura nós temos, inflamação, nós ia se assustar. Nosso corpo, dependendo do peso nosso, ele é inflamado de tal forma que é assustador. Graças a Deus que nós não podemos ver. Então é bem importante ter o equilíbrio também da atividade física, da alimentação, estar sempre equilibrado, independente se a pessoa está no tratamento ou não. Sim, faz uma caminhada, faz coisas leves. Não estou falando para a pessoa ir lá pegar peso, não. Estou falando para a pessoa se movimentar. Porque isso vai dar o quê? Quando a pessoa se movimenta, ela faz uma atividade física, seja ela andar daqui até tantos metros, que seja, o que vai acontecer? Ela vai dar ânimo para ela, ela volta para casa com o quê? Com fome. Aí vem a parte da alimentação. Mas uma pessoa que ela fica jogada na cama, eu sei que tem estágio que realmente você não tem ânimo. O tratamento do câncer ele é agressivo. E das agressões que ele faz é nos desanimar e nós acabamos se entregando a ficar em casa, a não ter ânimo para sair, para fazer nada. Mas aí é que entra, nós precisamos se movimentar para nos dar energia para ir para as próximas fases. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, ou consultório, ou Instagram para as pessoas, ou telefone. Eu vou deixar meu Instagram. Peço para quem tiver dúvida, entre em contato. Cuidador, pessoas. Aqui no nosso consultório a gente trabalha muito, tanto com essa parte aí de câncer, acompanhando durante o tratamento e após o tratamento. Porque isso muitos médicos não falam isso para você, principalmente se você está fazendo num local onde tem a demanda muito grande. O nutricionista, ele não acaba a função dele quando acaba o tratamento. O nutricionista, ele continua, ele tem que te acompanhar obrigatoriamente por mais um certo tempo após o término do tratamento. Não é falar, eu venci o câncer, eu não preciso mais de uma nutricionista. Pelo contrário, você precisa do nutricionista para te ajudar a não voltar para trás, e sim sempre para frente. Então, eu vou deixar meu arroba aqui, @franciscaferreira.nutri. Mande suas dúvidas, me siga. Estamos aí. Conhecimento é libertação. Com certeza, doutora. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Viva Mais Saudável. Eu costumo dizer que viva mais saudável, viva com qualidade, né? E o Viva Mais Saudável foi feito para as pessoas justamente para tirar essas dúvidas, esclarecimento e tá sempre levando aí o conhecimento, porque muitas pessoas desconhecem às vezes a importância e principalmente da nutrição para cada caso e para cada tipo de doença também, né, doutor? Exatamente. Nutrição, ela é vida, ela é necessária para nós ter uma longevidade saudável. Digamos que a nutrição e a nutricionista tem que ser acompanhada para o resto da vida, principalmente também os idosos, que é muito importante nessa fase. Então, eu vejo a nutrição não só desde o início da criança, mas levando para o resto da vida. Eu acho que esse é o importante. Para termos uma qualidade de vida, né? Com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no @Estúdios TBFest, nessa entrevista. Parabéns, doutora, pelos esclarecimentos aí para o pessoal. Parabéns também ao pessoal aí, tá dando os parabéns. A Kátia, a Anne também mandou parabéns pela live.
Foi uma ótima Obrigada, live, o pessoal Regina. participando aqui. Então, tivemos bastante participação aqui. Inclusive, a doutora também, Michele Araújo, nutricionista, também entrou aqui participando. Então, agradeço imensamente a audiência aí do pessoal participando da live. E, doutora, muito obrigada. Quem sabe a gente venha num próximo encontro aí, esclarecendo a dúvida do Muito, pessoal. muito obrigada e até breve. Até. Uma boa noite a todos vocês. O programa Viva Mais Saudável vai ficando por aqui. E até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite a todos vocês.